Gabigol. Valeu, pessoal. O Flamengo segue na busca por um substituto para o Gabigol. Valeu, pessoal. O Flamengo segue na busca por reforços para essa temporada. Busca ali especialmente um substituto para Gabigol no ataque, até porque Pedro está lesionado, só deve voltar no meio do ano. Então, o Flamengo busca essa alternativa, um substituto para Gabigol. A diretoria sabe que tem que puxar os cintos ali na questão financeira. A transição entre uma gestão e outra deixou o caixa mais baixo. Então o Flamengo sabe que tem que, além de encorpar o caixa, ser certeiro na contratação de um novo jogador. Então o diretor técnico de futebol, José Boto, observa o mercado com muito carinho e atenção para tentar ser certeiro nessa nova contratação. Então o Flamengo observa de forma atenta e muito blindado. O Flamengo, as questões estão vazando mais de fora para dentro. Então o Flamengo mantém esse novo perfil de não dar tantos nomes assim para trabalhar em silêncio e aí anunciar um novo jogador. Questão do Fabrício Bruno, o Flamengo negocia com o Cruzeiro, subiu um pouco mais a proposta inicial, que era de 5 milhões de euros por 50% do valor, agora chegando ali a 7 milhões de euros por 70% do percentual do atleta, colocando ali um bônus nessa situação. Então o Flamengo trabalha a saída do Fabrício Bruno, Felipe Luiz já voltando da Europa, onde passou as férias, vai trabalhar com jovens, tem o garoto Cleiton também, então tem a dupla de Léo Ortiz e Léo Pereira, o Iago também foi capitão do Sub-20, Flamengo apostando na garotada, reapresentação do elenco principal nesta quarta no Ninho do Urubu e aí na sexta-feira viagem para a pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos. Muito bem, um Flamengo em busca desse substituto para o Gabigol e tem um nome que pode estar pintando lá no Flamengo e esse nome pode ser o Juninho. Está vindo do Azerbaijão, está negociando a contratação do atacante do Qarabag. Ele estava acertando a ida dele para o Sevilha da Espanha, mas chegou agora o Flamengo no negócio e mexeu com o atacante. A gente não sabe muito bem quem é o Juninho, estamos pesquisando ainda sobre a vida dele, mas a gente mostra os números dele nas últimas temporadas. Olha, ele tem 28 anos, ele passou por o Atlético entre 2015 e 2020, né? Foi um jogador emprestado para Guaratinguetá, Portimonense, Brasil de Pelotas, Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril, Chaves e agora está no Qarabag. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense e aí, ó, não tem os números de jogos de titular e gols, mas na última temporada dele foi a melhor temporada, se fizermos a comparação, estamos fazendo uma pesquisa. Temporada. Quantos gols? Na última, 31. Na penúltima, 11. É isso. E aí ele foi aumentando esse número de gols. André Kfouri, o que chama mais a atenção é pensarmos no Juninho, que é um jogador pouco conhecido aqui no Brasil, como ser esse jogador substituto do Gabigol. É uma maneira de mercado diferente que esse Flamengo vai passar a fazer? Pois é, né? A manchete está pronta, né? Como que um jogador que a maioria das pessoas não sabe quem é, vai substituir o Gabriel Barbosa, um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Uma coisa não necessariamente quer dizer a outra. O Flamengo está olhando, o Flamengo está analisando o mercado. Quando um jogador que a gente precisa ir pesquisar, como o caso do Juninho, aparece em possíveis negociações ligadas a um grande clube brasileiro, alguém está fazendo um trabalho que é meticuloso. E isso não significa que o jogador vai ser contratado e se chegar aqui vai se mostrar uma tremenda de uma surpresa, uma contratação de oportunidade absolutamente espetacular. Assim, as coisas, elas não são, né? Elas não se vivem entre o 0 e o 1 milhão. Uhum. Muita coisa está no meio disso e o Flamengo certamente está olhando outros jogadores para o mesmo setor, eventualmente com as mesmas características ou semelhantes, para o mesmo tipo de função. Substituto para o Gabriel Barbosa não será possível encontrar, a não ser que o Flamengo contrate de algum lugar um atacante consagrado, famoso, que seja conhecido em todos os lugares. São poucos os nomes que preenchem todas essas casinhas e eles não estão disponíveis para nenhum clube contratá-los. O Flamengo não é diferente dos outros nesse quesito.
Então, não acho que o Juninho seja o substituto, o provável, potencial substituto do Gabriel Barbosa. Acho que seria muito ruim para ele que se pensasse nele com esse tipo de contexto. Mas vamos ver, né? Se o Flamengo primeiro vai contratá-lo e que tipo de jogador ele é. O que a gente viu aí é que ele atuou em diferentes partes do mundo, tem uma carreira bastante dinâmica, dá para falar isso. É muito cedo para falar sobre essa maneira de contratar, a nova maneira de contratar dessa nova diretoria do Flamengo, Zupa. E quando pensamos no Juninho do Carabag chegando e ser esse jogador que pode substituir o Gabigol, o nome falado para substituir o Gabigol, podemos pensar também na maneira como o Botafogo traz os seus jogadores. Alguns são consagrados, outros a gente não conhecia. Como o Palmeiras fez também. Sim, e assim porque o torcedor ele é engraçado, né? Porque, claro, o torcedor não tem obrigação de ser racional, mas é engraçado. Porque quando acontece o que aconteceu com o Botafogo, por exemplo, que foi lá, observou o Igor Jesus, fim de contrato, contratou o Igor Jesus. E aí o Igor Jesus estoura, o torcedor de outro time fala, tá vendo? Esses caras observam. A gente tá aqui gastando dinheiro com um monte de cara que fica no come e dorme, não joga nada. Pô, tem que ter... Sabe, tem que ter essas sacadas. Como é que eles fizeram isso e a gente não? Aí quando o seu time vai lá e contrata um cara que você não conhece, você fala, pô, mas quem é esse cara? Como é que ele vai chegar e vai jogar aqui no meu time? Isso é o torcedor. E é claro que um time do tamanho do Flamengo, com a ambição esportiva que o Flamengo tem, não vai viver só deste tipo de contratação. Sim. Mas isso faz parte, né? Contratar jogadores que você está observando. E o mundo do futebol, ele é infinito nesse sentido. A gente cansa de ver jogadores brasileiros, de repente pinta o Rafinha no Leeds United. Ninguém nem sabia que era o Rafinha. Hoje ele é o 10 do Barcelona, titular da seleção brasileira, joga pra caramba. E assim é o futebol. Existe uma infinidade de jogadores que saem muito cedo daqui, sem destaque, e que estão desbravando outros centros. Cabe aos clubes ter um departamento de observação competente para saber identificá-los, fazer bom negócio. Como cabe ao clube se organizar financeiramente para dar as grandes tacadas e contratar os grandes jogadores. O Flamengo, nos últimos anos, se notabilizou por fazer grandes contratações, geralmente as mais badaladas do mercado. Muitas delas funcionam, outras deixam um pouco a desejar em cima dessa expectativa criada. É preciso diversificar. Não acho que o Juninho vai chegar e, num primeiro momento, transformar o Flamengo, mas é uma observação que talvez dê certo. E para usar o trocadilho que eu não consegui não usar, se fosse para contratar só peixe grande, o Flamengo não buscava o Boto. Buscava um outro profissional, né? O José Boto, brincadeiras à parte, é um cara de observação de mercado. Ele conhece o mercado, inclusive de jogadores brasileiros. Você gostou, né? É porque eu pensei no Tubarão, entendeu? Eu também pensei no Tubarão. O José Boto é um cara conhecedor de mercado e ele trabalha assim, sempre trabalhou assim. Por exemplo, quando ele era do Shakhtar Donetsk, ele identificou infinitos talentos no futebol brasileiro, veio aqui, levou vários deles para o Shakhtar e ganhou títulos importantes, Copa da UEFA, jogou Champions no futebol ucraniano. Então, é uma diferença de metodologia. Sim. Não vai ser só essa, mas é um outro tipo de olhar para o mercado e pode ser interessante. E é esse momento, então, que o torcedor do Flamengo deve olhar para o Boto e pensar, é uma maneira diferente, mas vamos confiar nesse profissional? É preciso deixar as pessoas trabalharem antes de emitir opinião, né? E no futebol tem o pessoal que entra em campo e o resultado é imediato. Esse jogou bem, esse jogou mal, esse jogou mais ou menos. No nosso imediatismo, né? A crítica ou elogio automático e definitivo, mas as coisas são definitivas a cada rodada. Sim. Como se joga muito, a gente vive nessa gangorra. Mas as pessoas que estão fora do campo, por trás dos grandes holofotes, é preciso deixá-las trabalhar também. O resultado vai mostrar muita coisa a respeito das decisões que elas tomam e da maneira que elas têm em relação aos seus métodos. O Flamengo trouxe um profissional, como disse o Gustavo, que tem a sua forma de trabalhar. Ele está vindo ao Brasil, ele precisa aprender uma série de coisas, não no sentido de aprender de fato do zero. Não, ele precisa entender como as coisas funcionam aqui, mas o grosso da função dele, aquilo que se pede que ele faça, é observação de jogadores para serem contratados e servirem ao time do Flamengo. Então, vamos ver como o José Boto vai se dar fazendo o trabalho dele primeiro. É isso aí, nação rubro-negra. José Boto chegou com tudo no Flamengo. Flamengo está a um passo de fechar a contratação do atacante Juninho para ser o substituto de Gabriel Barbosa e Gabigol, e também outros dois nomes estão no radar do Flamengo
Esses são para o Super Mundial de Clubes, que são o Benjamin Roleiser, que atualmente joga pelo Benfica, está encostado, o José Boto conhece e conhece muito bem o atleta e quer trazer ele para o Flamengo. E o outro, né, o sonho antigo, né, do Flamengo é o Claudinho, né, os russos aceitam negociar, né, o Claudinho, o jogador tem o desejo de retornar ao Brasil, não só ele, mas o Wendel também. Então assim, o mercadão da bola está pipocando, os rivais já estão desesperados, já estão assustados com o Flamengo, né? Porque o Flamengo contratando o Claudinho, o Benjamin Roleiser, o nível aumenta ainda mais para o Super Mundial de Clubes, que promete. O Flamengo vai com tudo, vai para ganhar esse título inédito do Super Mundial de Clubes. Então, nação rubro-negra, o mercadão da bola está super agitado. Flamengo trabalhando na surdina, quieto, calado e contratando jogadores que cheguem para resolver. Essa que é a verdade. Esse Benjamin Roleiser joga muita bola e o Claudinho dispensa comentários. Já está há muito tempo jogando lá no futebol russo. Então assim, deixa aqui nos comentários. Quero saber de vocês o que vocês acham sobre essas contratações do nosso Mengão. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!